Peças raras. Olá, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar os bastidores da entrevista que realizei com o contracolonial Nego Bispo. A conversa foi gravada para o podcast de educação do Instituto Claro e uma edição dela com 8 minutos foi publicada no site e nas plataformas de podcast em 21 de março deste ano. Então vamos lá. Em cursos universitários, com destaque para os de formação de professores, a perspectiva decolonial já é uma realidade. A proposta é a de questionar a hegemonia de uma cultura eurocentrada. Mais recentemente, tem ganhado espaço também o ponto de vista contracolonial. O termo foi cunhado pelo quilombola, poeta e escritor Antônio Bispo dos Santos, mais conhecido como Nego Bispo. Vivas, porque todas as vidas são necessárias. Então, eu sou registrado em cartório como Antônio Bispo dos Santos, mas sou conhecido como Nego Bispo, Velho Bispo, e as pessoas vão me chamando da maneira que convém a elas e eu vou respondendo da maneira que me convém. Sou quilombola, no quilombo eu pratico a agricultura, a lavoura, sou lavrador, para manter a minha sobrevivência. E na luta no quilombo, eu hoje discuto muito mais os protocolos de licenciamento quando os grandes empreendimentos chegam nos quilombos, mas também discuto todas as nossas pautas, como regularização territorial, como criação do nosso povo a partir das nossas trajetórias e dos nossos ensinamentos. Nego Bispo, para começar, como é que surge essa ideia de contracolonialidade? Eu fui adestrador de animais para serviço. E adestrando animais eu percebi que adestrar e colonizar é a mesma coisa. O método é igualzinho. Mas também eu atuei no movimento sindical, no movimento partidário, nos movimentos das lutas sociais. E nos movimentos das lutas sociais, eu percebi em determinados momentos que os repertórios eram os mesmos. A direita e a esquerda trabalham com o mesmo repertório. Mas como eu aprendi na condição de adestrador, que o adestrador, a primeira coisa que ele faz é nominar, porque quem nomina, domina, a arte de nominar é a arte de dominar, eu percebi que os colonialistas também fazem a mesma coisa. A primeira coisa que os colonialistas fazem é nominar lugares, pessoas, gestos. E aí eu percebi que a gente precisava ter uma guerra das denominações. E aí foi pensando na guerra das denominações que eu comecei a denominar também os gestos, os modos dos colonialistas. E aí, nessas denominações, eu percebi que você lutar contra o capitalismo é você lutar contra um instrumento, mas não é você lutar contra a causa desse instrumento. Você lutar contra várias questões que estão fragmentadas na sociedade e você lutar contra os efeitos e não contra as causas. Aí eu compreendi que a grande causa das maiores mazelas que nós temos no mundo hoje é o colonialismo. Então, o que eu pensei? Se você tem um veneno, você precisa ter um antídoto. Então, qual é o antídoto do colonialismo? O contra-colonialismo. Então, o contra-colonialismo chega nessa situação. É uma denominação que eu utilizo para nominar as nossas trajetórias, a trajetória dos quilombolas e a trajetória dos povos indígenas. Então, o contracolonialismo não é uma teoria, é uma trajetória, é uma prática, é um modo de vida, é uma experiência de vida. Então, quando eu escrevi sobre o contracolonialismo, eu nem sabia que alguém tinha escrito sobre a decolonialidade. Bom, e eu já ouvi também quem critica, o contracolonial, dizendo que o decolonial já daria conta de tudo. Então eu queria que você explicasse por que, mesmo assim, você defende esse conceito do contracolonial, Nego Bispo. Quando essas duas denominações se encontram, começa a haver alguns atritos e, consequentemente, alguns conflitos. E as pessoas começam a me pressionar para dizer que já basta o decolonialismo. Se já está discutindo o decolonialismo, já é suficiente. Não precisa trazer um termo novo.
Porque trazer um termo novo é fragmentar um termo que já estava se consolidando. E aí o que eu começo a argumentar é que é o contrário. Cabe a decolonialidade e cabe o contracolonialismo. Por quê? Quem é que vai fazer a decolonialidade? É quem de fato foi colonizado. Se você foi colonizado e isso te incomoda, você vai precisar lutar para se descolonizar e descolonizar os seus. Isso é a função da decolonialidade. Eu sou quilombola, eu não fui colonizado, porque se eu tivesse sido colonizado, eu não seria quilombola. Eu seria um negro incluído na sociedade brasileira. E eu não sou um negro incluído. Então, no meu caso, se eu não fui colonizado, eu tenho que contra-colonizar. E o que é contra-colonizar? É contrariar o colonialismo. É impedir que ele aconteça. Então, hoje, ele continua acontecendo. O colonialismo é perene. Tem umas pessoas que falam de pós-colonialismo. Essas pessoas estão navegando no nada. Não existe o pós-colonialismo. O colonialismo está aí, vigente, cada vez mais sofisticado. Os europeus vieram aqui no início e levaram para o Brasil. Eles estão levando o quê? O sol, o vento. Todos os grandes empreendimentos de energia, que eles chamam de energia limpa. Limpa para quem? Limpa como? Vai nos quilombos, onde tem um parque de energia eólica, e lá você vai ver o que aconteceu com as outras vidas que viviam naquele espaço. Onde tem energia fotovoltaica. Então não é tão limpa assim. Mas mesmo que fosse tão limpa assim, de quem são esses parques? Dos europeus? Pô, levaram para o Brasil, estão levando o sol, estão levando o vento. E os colonizados, o povo dito brasileiro, colonizados, festejando. Então nós, contra-colonialistas, estamos disputando o sol, estamos disputando o vento com esse povo. Olha, o sol é nosso, o vento é nosso, e vocês não podem levar tudo isso. Então o contra-colonialismo é uma luta concreta do cotidiano, e eu não sou um pensador, eu não sou um escritor, eu não sou um poeta apenas. Eu sou tudo isso dentro da luta contra o colonialismo. Você acabou de dizer que quem nomina, domina. Achei isso interessante. Pensando dessa forma, quem teria criado essa questão do decolonial? E só para ver se eu entendi o que é um ponto de vista contracolonial. A escrevivência, que é associada à Conceição Evaristo, quando ela diz que escreve de dentro do quarto da empregada, com o ponto de vista da empregada, e não, por exemplo, o olhar de uma patroa para aquele quarto da empregada. Eu não sei se eu estou entendendo direito, né? Mas essa escrevivência da Conceição Evaristo seria um ponto de vista contracolonial? Não sei se faz sentido. Não, é isso mesmo. Assim, a Conceição Evaristo, ela pode nem se dizer contracolonialista, mas ela pratica o contracolonialismo, embora ela não diga, né? Bom, e aí, quando nós estamos dizendo que quem domina, quem pinhou nas academias hoje, porque o contracolonialismo hoje é irreversível, é um conceito dentro da academia, é uma trajetória, é uma prática na vida cotidiana. Os quilombolas sabem o que é contracolonialismo. Se você perguntar para os quilombolas, principalmente os mais novos, o que é contracolonialismo, eles te dizem. Mas se você perguntar para eles o que é decolonialidade, eles não sabem. Como eu também não sei. Eu tenho perguntado aos decoloniais. Então, qual é a trajetória de vocês? Que questão no mundo vocês já resolveram a partir dessa nominação? Diga um modo de vida que vocês podem chamar de um modo de vida decolonial. Eles não têm. Porque a decolonialidade é uma teoria, não é uma trajetória. E quem denominou, quem trouxe esse termo, esse conceito de decolonial, foram os acadêmicos. Parte deles indígenas, parte deles da América do Sul, mas os europeus também gostaram, os europeus também. Então a decolonialidade, de novo, virou um repertório comum. Se é um repertório comum, não tem contradição. Ou se tem contradição, mas não tem contraposição. Até tem contradição, mas não tem contraposição. Qual é o incômodo hoje, em alguns setores da sociedade colonialista, é que quem pautou o contracolonialismo foram os quilombolas. A primeira pessoa que escreve
e alcança as academias com essa denominação contra colonialismo foi um quilombola chamado Nego Bispo. Então isso incomoda. Incomoda porque o contra-colonialismo é um conceito quilombola, é um conceito preto, é um conceito afro-pindorâmico, porque os indígenas também concordaram. Os indígenas também, hoje, boa parte deles estão usando o conceito contra-colonialista. Por exemplo, um grande companheiro nosso da luta, que é o Cacique Babau. Cacique Babau e o povo tupinambás tiveram uma sacada extraordinária. Por exemplo, enquanto o MST de reforma agrária, e todo mundo de reforma agrária, o que eles disseram? Retomada. Aí a direita não concorda, aí o colonialismo não concorda, aí isso é contra-colonialismo, porque é uma nominação diferente. Então, enquanto nós dissemos contra-colonialismo, os indígenas disseram retomada, e nós estamos juntos. Aí outro dia, eu conversando com o Babau, isso foi lindo, eu perguntei para ele, Cacique Babau, eu digo que nós não somos afro-brasileiros, nós somos afro-pindorâmicos. Porque quando eu falo de África, eu falo de um lugar. Quando eu falo de Pindorama, eu também não falo de um povo, eu falo de um lugar. Porque quando os colonialistas chegaram aqui, os povos originários chamavam aquele lugar onde eles chegaram de Pindorama, terra das palmeiras. Então aqui é Pindorama, aqui não é Brasil para nós, aqui é Pindorama. E nós viemos de África, então um encontro, a confluência entre africanos e povo pindorâmico é um encontro afro-pindorâmico. Aí eu perguntei para o Babau, a gente pode mesmo dizer isso? Porque eu tenho sido questionado, porque senão são vários povos indígenas, não são só pindorama. Pindorama não é um povo, Pindorama é um lugar. Como a África não é um povo, a África é um lugar denominado também por ele. E Babau simplesmente disse, Nego Bispo, nós estamos junto, é confluência na retomada. Confluência na retomada. Seria a união dessas ideias, mesmo com origens diferentes, que têm uma mesma questão, que é o contra-colonial? Exato. Então o que ocorre? O contra-colonialismo hoje, ele traz vários conceitos dentro dele. E isso é que deixa ele irreversível. Porque dentro do contra-colonialismo você tem a confluência, dentro do contra-colonialismo você tem a biointeração, dentro do contra-colonialismo você tem o saber orgânico e o saber sintético, você tem o saber linear e o saber circular. E dentro do contra-colonialismo você tem a cosmofobia, que é a doença dos colonialistas. Então são vários conceitos que se encaixaram dentro da nossa trajetória, tanto dos quilombolas como dos povos indígenas. Hoje nós temos pessoas maravilhosas como a Geni Nunes, que é uma contra-colonialista ferrenha, de uma língua super afinada, de uma escrita sem medida. Sabe? Nós temos o nosso grande amigo Ailton Krenak, que embora ainda não use muito esse termo, mas a prática dele, a língua super afinada e os questionamentos, por exemplo, você diz humanidade, ele diz florestamentos, florestidades. Então nós estamos nessa disputa de narrativa e nós estamos ganhando. Nego Bispo, você disse que o Cacique Babau fala em retomada. Daí a gente pode imaginar que não faz nenhum sentido dizer descobrimento do Brasil. Então, se eu for professor e na sala de aula utilizar achamento ou invasão de Pindorama, em vez de descobrimento do Brasil, eu estarei sendo contra-colonial? Aliás, qual seria o termo contra-colonial para esse momento da nossa história? O termo contra-colonial é retomada. Já que o Brasil não foi descoberto, ele foi atacado, invadido, ele foi tomado dos seus povos originários. Como ele foi tomado, o conceito é retomada. Está em pleno vigor, porque a retomada não trata só da retomada da terra, trata da retomada dos modos de vida, a retomada das línguas, a retomada das águas, dos ventos, de tudo. É a retomada mesmo valendo, a retomada dos saberes. Ou seja, a chegada do povo quilombola e do povo indígena nas universidades como cotista fez com que hoje nós que não fizemos a academia, eu estudei só até a 8ª série pela linguagem escrita, então o nosso povo entraram pelas cotas e nós entramos pelos encontros de saber e pelas outras maneiras, e hoje nós estamos botando o conteúdo. Ou seja, até pouco tempo atrás se discutia nas universidades teoria, se discutia várias questões eurocristão monoteísta, várias questões escriturais. Ou seja, como era o debate nas universidades até recentemente, você primeiro escrevia
para depois falar, e depois você falava para escrever de novo. O que mudou? Hoje primeiro se fala para depois escrever, e depois se escreve para falar de novo. A oralidade é a matriz, é a base pulsante dos debates das universidades. Então hoje se fala nas universidades, se fala em cosmologias, cosmogonia, antropoceno, enfim, mudou totalmente o debate. Então, para falar de tudo isso, precisa de quem? Dos povos indígenas e do folclore quilombola. E nessa questão, você estudou até a 8ª série, pelo que eu li, você foi o primeiro a se alfabetizar na sua família. Quando você estava na escola, numa escola que eu imagino que não era contracolonial, né? Você se sentia ofendido com o que estava ali nos livros, o que você aprendia na escola? Como é que você lidava com isso? Os livros didáticos, de certa forma, eram ofensivos à sua maneira de ser, de pensar? Eu nem me senti ofendido e nem me senti empolgado, porque não deu tempo. Porque a nossa comunidade não me largou lá sozinho. O que ocorria? De segunda a sexta eu ia para a escola, e no sábado e no domingo a comunidade me cercava, me convidava para uma roda de conversa, trazia tudo quanto era de papel que encontrava para que eu lesse. Pedaço de revista que eles achavam, tá aí, qualquer coisa, bula de remédio, qualquer coisa que tivesse escrito, ele dizia, leia o que é isso e diga para nós o que você está entendendo pelo que está escrito. Aí eu lia e dizia, aí ele dizia, pois não é assim não, quem escreveu isso aí estava pensando naquilo ali e queria nos enrolar naquilo lá. Ou seja, a escrita para nós, ela veio com a quebra dos contratos orais. Por isso que são as escrituras. As escrituras vieram para quebrar os contratos orais e para quebrar o nosso saber. E aí, a minha comunidade não deixou acontecer isso comigo. Eu passava o final de semana lendo carta, escrevendo carta, fazendo contabilidade de botequim, de açougue, de marchantaria, de tudo, e traduzindo o escrito para a oralidade, e eles analisando essa tradução e me ajudando a analisar. Então eu fui criado para isso que eu estou fazendo até hoje. Até hoje eu faço isso no mundo. Quando chega um empreendimento nos quilombos da nossa região, dizendo que quer discutir protocolo de licenciamento, que quer discutir estudo de impacto ambientais, a comunidade me chama para ajudar a traduzir o EIA-RIMA, e só depois que a gente tem uma conversa preliminar é que o empreendimento entra. Agora eu fiquei curioso para saber se existe alguma escola hoje no Brasil que seja contracolonial realmente. Nesse momento existem várias, era isso que eu ia te dizer. Pronto, hoje nós temos aqui no Complexo do Alemão a Escola Quilombista Dandara de Palmares. É uma escola contracolonialista, onde as pessoas de manhã, em um turno, vão para a escola colonialista, para a escola convencional, aprender a linguagem colonialista, aprender o jeito de pensar colonialista, mas no outro turno vão para a escola da comunidade, que é informal, aprender o jeito de viver na favela e aprender o jeito de pensar contracolonialista. Então essa é uma das escolas. Nós temos uma outra grande escola contracolonialista, que é o Quilombo Terondê, que fica em Valença, na Bahia, que tem como um dos coordenadores o mestre Cobra Mansa da Capoeira Angola. O Quilombo Terondê tem uma atividade anual chamada Cosmo Angola, que é uma mistura do cosmograma de Bakongo com a Capoeira Angola, e aí é onde a gente pensa o mundo a partir das nossas cosmologias e das nossas práticas, das nossas trajetórias. Então tem várias experiências hoje acontecendo. Tem uma escola, na Bahia tem várias escolas, então nós temos várias escolas contracolonialistas que nós estamos chamando de escolas próprias. Essas escolas fazem basicamente o que acontecia com você quando estava sendo alfabetizado, né? Você ia à escola, depois quando chegava na sua comunidade, tinha ali a roda de conversa, os saberes orais, que eu acredito que ressignificava aquele aprendizado da leitura, aquela escolarização, vamos chamar assim, né? Então, algumas pessoas pensam que o quilombo é universal. Não existem vários quilombos dentro do mesmo quilombo. Não existe um quilombo igual a outro, e dentro de cada quilombo existem vários quilombos. Nós somos a diversidade, é por isso que nós ainda existimos. Porque se todos os quilombos fossem iguais, os colonialistas só precisavam de uma pontaria. Mas como todos são diferentes,
E como são muitos, eles não deram conta até hoje. O jeito de atacar um quilombo não serve para atacar o outro. Então o que é que ocorre? Nós temos, por exemplo, o quilombo Costaneira, no município de Paquetá, no Piauí. Quem puder visitar esse lugar, visite. É uma pérola, não tem nada parecido por onde eu ando. É um quilombo pequeno, onde tem reisada, umbanda, candomblé, São Gonçalo, festejo de Nossa Senhora, e vai. Todo mês tem uma festa lá. E você tem a geração avó, você tem a geração mãe e você tem a geração neta, tudo participando de tudo. Você tem uma menina de 7 anos que já coordena uma roda de lezeiro, você tem uma menina de 7 anos que já coordena um reisado. Então, é no cotidiano, é na vivência do dia a dia que esses saberes vão se reeditando, vamos dizer assim. Sim, porque na verdade a escola para nós, ela não é um espaço fixo. Que a gente está chamando de escola para poder contextualizar. Mas nos quilombos a gente não tem educação, a gente tem criação. É o jeito de criar a pessoa. A pessoa a gente diz assim, a educação vem do berço. Ou seja, todos os viventes, fora o ser humano, eles são criados, eles não são educados. E depois de criados, eles já sabem viver. Os pássaros só precisam de permanência, só dependem do pai e da mãe enquanto estão no ninho. Quando eles começam a voar, eles já sabem tudo o que eles precisam para viver. Todos os viventes. Só quem chega até os 40 anos estudando é o humano, que se acha inteligente. Então, só o coitado do humano. Porque os outros não. Os outros aprendem muito rápido. Então, nos quilombos, a gente aprende no cotidiano. Por exemplo, a minha neta, em 5 anos, resolveu que queria ser vaqueira. Ganhou o primeiro animal cavalaque presente. E começou a montar com 5 anos. Aí, a minha neta chega, pega o animal dela e sai da comunidade. Todo mundo da comunidade cuida dela. Se ela tá mal montada, fala, ei, Mara, se ajeita melhor, faz assim, faz assado. Olha, esse arreio não tá bem colocado. Então, todo mundo ensina. Não tem só uma pessoa. Agora tem a mestra, o mestre que faz o aperfeiçoamento do ensinamento, que dá aquele toque final. Mas todo mundo dá opinião. E a gente poderia chamar isso de visão afropindorâmica, ou seja, confluente com o que pensam os povos indígenas também? Sim, isso é confluente. Porque a gente se comunica com as outras vidas, que é isso que os colonialistas não conseguem. Assim, só os colonialistas se comunicam pelas escrituras. Os outros viventes não precisam, né, das escrituras. Nós, por exemplo, quilombolas, nós nos comunicamos pelo cheiro, pelo gosto. Pelo gosto de uma comida, a gente começa a imaginar o que a outra pessoa está sentindo em outro lugar quando come aquela mesma comida. Pelo cheiro, pela sonoridade. Quando a gente escuta um pássaro cantar, qual a vibração que gera dentro da gente o canto daquele pássaro, a gente imagina que o outro irmão da gente também tem aquela mesma vibração e tem parecida. Então a gente se comunica pelas diversas formas de linguagem e por todos os sentidos, por todos os órgãos de sentido. Só os humanos se comunicam pelas escrituras. Vamos tentar entender um pouco desse conceito, dessa cosmovisão afropindorâmica em uma educação contracolonial. Essa forma de passar os saberes pela tradição oral, ela alcança todo mundo. Então, como uma escola pode fazer uso desta maneira de transmitir saberes, na sua opinião? Pronto. Não vamos nem dizer uma escola, vamos dizer uma criação. Como é que uma criação afropindorâmica? Porque a gente não tem a intenção que as pessoas sejam iguais, que as pessoas sejam a mesma coisa. A gente não tem isso. Tanto é que as nossas arquiteturas, as arquiteturas do povo quilombola são parecidas, mas não são iguais. Cada um tem um toque diferente, porque nós sabemos fazer as nossas casas com o material do local. Então as nossas arquiteturas são parecidas, mas tem um toque diferente. Mas eu vou te contar aqui uma coisa que para nós é fantástica. No período da pandemia, o meu neto, que está hoje com 15 anos, que disse que vai fazer medicina desde cedo, como a minha neta disse que vai ser vaqueira desde cedo,
Hoje a minha neta está com 11 anos e está lá, montando a sua égua. E o meu neto está com 15 anos e passou para fazer o ensino médio no Instituto Federal. Ou seja, cada quem está dando conta de seguir a sua trajetória. Mas durante a pandemia, aí o meu neto disse, olha, eu estou muito triste, isolado, não tenho nada para fazer. Eu disse, mas por que você não tem nada para fazer? Pois é, a escola está fechada. Eu falei, mas você não disse que quer ser médico? Eu disse, eu quero ser médico. Então, meu querido, médico que não sabe cozinhar não é médico. Sabe, ele é um vendedor de remédio de laboratório. Ele é um compositor de receita. O médico que é médico sabe cuidar da vida. E nada melhor para quem cuida da vida do que a comida. Todos os animais no mundo, no reino animal, resolvem seus problemas de saúde através da comida. Só quem toma remédio é o ser humano. Os outros animais não precisam de tomar remédio, porque eles comem aquilo que resolve. Então você que quer ser um médico, aprenda primeiro a cozinhar. Eu não cozinho muito bem, mas a sua avó cozinha muito bem. Então você aproveita, enquanto a Mara está indo comigo para a roça, vá com sua avó para a cozinha e aprenda a cozinhar. O moleque está cozinhando divinamente bem. Cozinhando muito bem. E aí agora nós temos um estabelecimento lá que a gente chama Roça de Quilombo, que é um espaço de entretenimento. Mas aí para poder se manter a gente comercializa algumas coisas. E ele agora já virou o gerente desse espaço. Porque ele é um cara que sabe cozinhar e agora ele está aprendendo a vender. Ele vai ser médico? Ele continua dizendo que vai. Para nós, essa não é a grande questão. A nossa grande questão é que quando ele chegar aos 18 anos, ele está com 15, quando ele chegar aos 18 anos, ele já pode decidir a vida dele sozinho. Quando ele chegar aos 18 anos, ele já pode dizer, olha, eu não quero mais estudar, eu vou cuidar dessa estrutura, ou eu não quero mais cuidar dessa estrutura, eu vou continuar estudando e para vai ser tranquilo. A minha neta, a mesma história, minha neta disse, olha, eu não vou mais estudar, porque eu já sou uma vaqueira ganha muito dinheiro, uma vaqueira não sei o que e tal. Aí eu disse para ela, minha querida, você está cheia de razão, você é vaqueira, ponto. Ninguém vai interferir na sua vida para impedir que você seja vaqueira. Agora, tu imagina uma vaqueira campeã. Não sabe matemática, não sabe interpretar um contrato. Quem é que vai ganhar dinheiro na hora que tu assinar o contrato? Uma vaqueira campeã, com a égua mais bonita, sabe, da região. Mas a tua égua precisa de um laudo veterinário para entrar na pista. E aí, quem é que vai assinar o laudo veterinário? Quem é que vai ganhar dinheiro? Ela voltou para cá e disse, mamãe, eu tô só de brincadeira, eu vou estudar. Então assim, a nossa relação é assim, é de dar suporte, não é de, sabe, de determinar. Não somos nós que resolvemos o que as nossas crianças vão fazer. As nossas crianças nos trazem uma proposta. E a gente apoia aquela proposta até o dia que ela não tiver. Então, esse o problema é que é a criação contra-colonialista. Não é eu dizer para você vai ser médico porque médico ganha dinheiro. Não. Você quer ser médico por quê? Não, eu quero ser médico, pois você vai ser. Se for para ganhar dinheiro, depois vai ser para ganhar dinheiro. Mas a nossa ideia é que as nossas crianças são gestoras das suas trajetórias desde cedo. Agora, indo um pouco mais a fundo, a gente pode dizer que ser contracolonial também é uma forma de sobreviver, né? Pensando que se os colonizadores continuam existindo, eles também continuam matando, explorando, enfim, e ser contracolonial neste caso seria uma forma de se manter vivo. É isso? Sim, porque o que ocorre? Nós não queremos matar os colonizadores. Nós não queremos matar ninguém. Os quilombolas nunca foi da nossa índole matar. Palmares chegou a ser maior do que Recife. Se Palmares quisesse, teria destruído o Recife. Palmares nunca atacou o Recife. Nós somos da diversidade. A gente acha que os colonialistas podem continuar vivos. Agora, continua vivo nas suas condições. Os europeus podem continuar vivos maravilhosos lá na Europa. Não precisa de vir para cá. Eles não são bons, não são inteligentes. Eles não são o primeiro mundo. Pô, como é que vai sair do primeiro mundo para vir buscar condição de vida no terceiro mundo? Não, pô, se mantém lá. Deixa que a gente se mantém aqui. Você tem um personagem aí, chamado Boaventura Souza Santos, que eu não sei, mas me parece que ele se auto-intitula também decolonial em alguns momentos, ou alguém o intitula como decolonial, me parece. Eu acho que está corretíssimo, o Boaventura Souza Santos tem que fazer mesmo esse papel dele, mas fazer onde? Lá em Portugal. O que eu tenho dito?
O Boaventura Souza Santos tem que ensinar aos netos dele a não atacarem os meus netos. Se ele fizer isso, ele já fez foi muita coisa. Porque mesmo que ele ensine aos netos dele a não atacarem os meus netos, eu ainda vou ensinar os meus netos a se defender dos netos dele, porque eu não acredito neles de forma alguma. Porque eu fui adestrador, então quando eu olho para um branco, aí eu não vou usar a palavra branco, mas quando eu olho para uma pessoa de pele amarelada, que nem vocês, né? Que vocês não são branco. Essa história de branco é sacanagem, é ficção, pô. Não existe uma pessoa, a pessoa que mais se aproxima do branco é o sarará, que a gente chama de albino. Mas o que mais se aproxima do branco a gente chama de albino e não chama de branco. Então, o povo de pele amarelada, que é assim que eu vejo, eu quero que eles vivam muito bem. Mas quando eu olho para uma pessoa de pele amarelada, é como eu olho para uma onça. Eu sou deixador. Quando eu olho para a onça, eu vou observar o vazio dela, como está, se ela está com aspecto de alimentada ou de não alimentada. Se ela tiver com aspecto de alimentada, eu sei que ela vai demorar um pouco para me atacar. Então eu vou me relacionar com ela de um jeito. Mas se ela está com aspecto de não alimentada, mesmo que ela tenha sido adestrada, eu sou presa para ela. Aí, meu querido, é outra relação. Então qualquer pessoa de pele amarelada, eu vou olhar primeiro se ela está com fome ou não. Porque para ela, do ponto de vista da lógica colonial, eu sou presa. Eles vão me atacar na primeira oportunidade que tiver. Mas se a pessoa estiver alimentada, aí é outra relação. Alimentada, neste caso, imagino que possa ser de saberes. Você uma tua charada, por exemplo, o povo da academia. Não há ninguém mais colonialista do que a academia. Aqui nesse momento nós estamos, sabe, na referência máxima do colonialismo no Brasil. A USP. Nada mais colonialista, nada mais racista do que isso aqui. Bom, mas aí eles gostam do que vivem os acadêmicos? De escritura. Então, quando uma pessoa de pele amarelada se aproxima de mim, ela quer ler ou quer escrever, eu deixo. Ou leio ou escrevo, que nem você quer um podcast, faça um podcast. Aí eu penso assim, mas tem gente ganhando dinheiro nos teus cursos, nos podcasts, nas palestras? Tem gente ganhando dinheiro. Eu sei, não sou criança. Mas a vasilha de dar é a mesma de receber. Sempre que eu posso, eu também pego um pedacinho desse dinheiro. E quando eu não posso, eu pego um pedacinho da divulgação. Quando eu vejo que eu não pego nada, eu não entro. Quando eu entro, é porque eu sei que ali eu vou também tirar um pedaço. Ou pelo menos eu vou te alimentar para tu não me atacar. Mas de alguma maneira, eu estou na defesa. Agora eu queria pensar um pouco nas escrituras. A gente está conversando aqui na USP, que valoriza os livros, tem até uma estante atrás de você com um monte deles e tem os seus livros. Eu queria saber o que da sua literatura a gente pode levar para o ambiente da escola. Outras maneiras de professoras e professores passarem os saberes. O que a gente encontra no seu livro e como você... Ou seja, o que a gente encontra no seu livro e como você acredita que ele pode ser importante para professoras e professores? Como é que tem acontecido? O nosso livro hoje, físico, foram impressos 4.500 unidades, que estão todas distribuídas. Então, Colonização, Quilombos, Modos e Significações. Esse livro tem 4.500 exemplares físicos circulando. Mas quando ele começou a repercutir, eu vi que esse livro, ele estava fazendo uma coisa muito bacana, que era dando suporte para o nosso povo cotista que estava chegando na pós-graduação. Então, quando o nosso povo cotista chega na pós-graduação, só tem os livros dos colonizadores. Só que agora eles estão encontrando nos nossos livros, meu, do Ailton Krenak, da Conceição Evaristo, de várias outras mulheres. Isso na escola também. Então isso está contra-colonizando, porque está trazendo um outro jeito de escrita. Porque se você for olhar o nosso livro não cita ninguém. Nosso livro cita fatos. Nosso livro cita acontecimentos, mas não cita pessoas. Até cita gerações. Mas é um cuidado que nós temos. O nosso livro não personaliza, não personifica os fatos.
E quanto este livro pode ser fundamental para professoras e professores que não têm ainda um contato com essa perspectiva contracolonial? O que professoras e professores usufruem com a leitura do seu livro? Olha, o jeito oral de escrever. Quer dizer, primeiro eu falo, depois escrevo. Então, a minha escrita, ela é uma escrita praticamente oral. É poética. E não é autoritária. Eu não escrevo dizendo o que tem que fazer. Eu escrevo dizendo como eu vi aquilo ser feito. Por mim ou por alguém. Por exemplo, eu narro uma pescaria. Como era uma pescaria na minha infância. Mas eu não cito o nome de ninguém naquela pescaria. Eu cito os fatos. Eu narro uma casa de farinha. E quando eu faço isso, eu estou ativando a memória das pessoas. Aí todo mundo vai lembrar da sua infância. E todo mundo vai lembrar de alguma coisa que pode contribuir para o momento atual. A grande contribuição do nosso livro é que ele é como se fosse uma roça onde eu plantei palavras. E essas palavras plantadas nasceram quando você leu. Quando você lê o nosso livro, a palavra que você pronuncia lendo é a palavra que eu plantei. É a letra que era uma semente. Tipo assim, a cada letra é uma semente. Quando você lê, ela se germina em palavra. E quando você acumula várias leituras, ela vira uma ideia na sua mente. Uma floresta. Uma floresta. Então é isso. É isso. É uma literatura que a gente pode chamar de orgânica. Então eu queria propor um desafio. Eu queria que você pensasse em algo que você trouxe da oralidade, levou para as páginas do livro e que você consegue contar agora sem estar com o seu livro em mãos. Olha, é possível? Primeiro, as poesias. Qualquer uma das poesias que estão no livro, eu declamo sem ler o livro. Qualquer uma. Na ordem que está escrito. Porque cada uma dessas poesias, esse livro ele é vivo. Porque ele é um capítulo, uma imagem, uma poesia. Um capítulo, uma imagem, uma poesia. 2015. Então, assim, as poesias têm a ver. Por exemplo, eu fiz uma poesia que é para minha roça. Mas quando eu fui falar da biointeração, antes de contar o que é a biointeração, eu escrevi essa poesia. É uma poesia que parece pequena, que ela é assim. De repente, um cheiro vadio, um cheiro de cio, cheiro de tesão. De repente, um cheiro úmido de corpos fecundos choveu no sertão. Porque eu vivo na Caatinga, então quando dá uma chuva na Caatinga, todas as vidas entram no cio, todas. As sementes, qualquer semente vai nascer, é um movimento, os pássaros cantam, é uma coisa mais linda do mundo. É o cio das vidas em geral. É o cio da terra. E de todas as vidas. Então, assim, as pescarias, que são coisas que eu vivi. Eu escrevi lá na pescaria. O que eu escrevi? Eu escrevi dizendo como é que a gente chega no rio, quando é que a gente começa a fazer os trabalhos de pescaria, quando as pessoas vão tirar os entulhos de dentro do poço, outros vão remendar uma tarrafa, outros vão fazer café, outros vão servir uma cachaça, outros vão carregar palha, que era a região do Babaçu, para fazer as tapagens no rio, para prender os peixes. E aí, quando chega um determinado momento, o mais velho ou a mais velha chega aí, pessoal, tá na hora de começar a pescar. E aí a gente começa a pescar, uns tem tarrafa, outros não tem, um vai guardar os peixes pro outro ali, vai acompanhando, tirando os peixes da tarrafa, colocando umas coisas e vai e tal. Aí daqui a pouco o mais velho diga assim, levanta aí sua enfeira, que é uma corda, um barbante com os peixes. A gente levanta a enfeira, não, vamos pescar mais. Aí ele fala, ei, levanta aí tua enfeira, aí levanta tu, levanta. O mais velho dizendo isso.
Aí quando todo mundo aí, vamos parar a pescaria. Aí eu lembro de mim, eu escrevi isso, que eu geralmente reclamava. Você vai parar agora é que tá bom, agora que eu comecei a pegar o peixe. Aí o Maria diz, é por isso mesmo que você vai parar. É porque você já pegou o peixe suficiente. Nós devemos pegar apenas os peixes que nós vamos conseguir comer até a próxima pescaria. Porque o melhor lugar de guardar o peixe é no rio. Porque no rio ele continua crescendo, continua se reproduzindo. Então para a pescaria, todo mundo parava. Daí qual era a próxima cena linda? Aquela pessoa que te serviu o café, ela não pegou nenhum peixe. Mas tu chegava e já tirava um pouco de peixe para ela. Todo mundo tirava, porque às vezes ela levava mais peixe do que quem pescou. Por que ela levava mais peixe do que quem pescou? Porque a família dela era maior. Aí você media o tanto de peixe que você levava, não pelo tanto que você pescou, mas pelo tamanho da sua família. Então isso é orgânico. Isso eu escrevi, mas isso eu conto. A mesma coisa aconteceria na casa de farinha, a mesma coisa aconteceria na roça de todo mundo, a mesma coisa aconteceria no engenho. Então, é porque isso são relatorias. Isso é uma relatoria de vida. E o legal é que podem ser transpostos para qualquer estilo de vida e em qualquer contexto. Quando eu falo da minha pescaria, tu vai pensar na tua. Aí, não, mas tem tudo a ver, eu também pescava era assim. Eu não tinha me dado conta. Parecida. Por exemplo, a confluência. Eu fui ministrar uma aula na UFMG. Aí pessoal, nós vamos começar a aula, cada um apresentando uma imagem de confluência. Aí eu digo, olha, um sinal de trânsito, uma esquina de qualquer rua, o encontro dos rios. Aí eu falei, cara, foi um monte de coisa assim e tal. O povo apresentou como confluência. Então a palavra-chave é confluência. Então nós vamos começar aqui, vai ser um mês, e durante o mês, quando terminar o mês, nós não queremos saber quem foi aprovado no curso, porque podia reprovar, mas nós queremos saber quem confluenciou como. E aí a confluência hoje, ela é um dos conceitos mais citados do nosso livro. Pegando esse conceito para fechar, o que define a confluência num ambiente em que as pessoas não estão acostumadas a ouvir isso? Vamos ver se eu entendi. A confluência seriam modos de vida que, mesmo quando diferentes, possuem aspectos em comum. É isso? Pronto. Então, olha só. A confluência é o encontro de vidas que se movimentam em direções parecidas. Simplesmente isso. O termo de confluência, ele foi reeditado, porque toda a vida se falou em confluência. Eu só reeditei, eu trouxe para as relações. Porque quando você diz, eu encontrei fulano por coincidência. Pô, como assim? Vocês se encontraram porque vocês estavam andando. Se você não estivesse andando, vocês não se encontravam. Então não tem coincidência. Quando você discute a coincidência, você está escondendo a origem dos acontecimentos. Você está negando a autoria dos acontecimentos. Você está colocando para o destino, para o mundo dos milagres. E quando você discute a confluência, aí sim você está apresentando a origem dos acontecimentos, a autoria dos acontecimentos, o motivo dos acontecimentos. Então, todas as pessoas, por mais diferentes que elas sejam, elas têm um ponto em comum. Então, a grandeza da confluência é essa, porque ela vai aproximando as pessoas. Aproximando. Você é uma pessoa de pele amarelada, tem muitas coisas que eu falo que você não gosta, mas tem uma que você gosta. Aí, quando eu percebo que você gostou daquela, aí eu vou trazer tudo o que está ao redor daquilo que você gostou. E aí a gente pode, ao invés de ter um conflito, ter uma confluência. Eu costumo dizer que a confluência é a arte de transformar os conflitos, as divergências, em diversidade. Muito interessante. Eu ficaria aqui o dia todo, mas você tem um evento agora, aqui na USP, então eu queria que você deixasse uma última mensagem para quem ficou até agora conosco. A mensagem que eu deixo para todos nós é que, ao invés
de falarmos dos defeitos dos outros, vamos falar das nossas qualidades. E quando nós não tiver qualidade para falar, então vamos construir essas qualidades. Mas vamos falar de nós. Ou até dos nossos defeitos. É melhor nós falarmos do nosso defeito do que nós falarmos dos defeitos dos outros. Ou seja, primeiro vamos consertar as nossas vidas. Porque quando cada um consertar a sua vida, todas as vidas estarão consertadas. É isso. A entrevista com o Nego Bispo foi gravada por mim em vídeo, uma gravação amadora, mas vale a pena conferir. E você encontra alguns trechos dessa conversa no perfil do Instagram do Nego Bispo, que é o @Roça de Quilombo. Vale passar por lá e conferir, porque é bastante emocionante o que ele diz e com toda a carga, que ele traz aí da oralidade. Bom, eu deixo o convite para você acompanhar muitas outras conversas como essa no podcast do Instituto Claro. Você pode acessar os episódios no site institutoclaro.org.br ou então nas plataformas de podcast como Spotify, Castbox, tem também no Amazon Music e ainda você pode inclusive pedir para a Alexa tocar o podcast do Instituto Claro. Por hoje é isso. Espero que essas reflexões do Nego Bispo tenham aí mexido com você, transformado algum pensamento. Foi incrível realmente essa conversa. E é isso, cada conversa dessa, cada entrevista faz com que a gente aprenda bastante e olhe por outras perspectivas. Então, eu espero você numa próxima, quando eu volto aqui com mais peças raras para você. Até lá!